A aprovação que se tornou bênção, um testemunho de fé que vai fortalecer o seu coração. O peso das contas e a oração no quarto escuro. Era uma terça-feira à noite e o irmão Márcio, vamos chamá-lo assim para preservar sua identidade, mas a história é real, sentou-se na beira da cama com as mãos trêmulas. Na mesa ao lado, uma pilha de contas atrasadas, luz, água, aluguel, e o boleto do hospital da sua mãe, que há meses lutava contra um tumor no útero. O salário do mês tinha sido cortado pela metade, a empresa onde trabalhava como mecânico estava em crise e os bicos, que fazia nos finais de semana mal davam para o combustível. Sua esposa, Débora, entrou no quarto com um copo de água e um pão com manteiga, o jantar daquela noite. Não precisou dizer nada. O silêncio entre eles já falava tudo. Ela se ajoelhou ao lado da cama, como fazia todas as noites, e começou a orar em voz baixa, mas firme. Senhor, o Senhor sabe da nossa necessidade. Não temos para onde correr, só para o Senhor. Se o Senhor não nos ajudar, não temos saída. Mas sabemos que o Senhor é fiel, e que nunca nos desamparou. Dá-nos força para continuar firme, mesmo quando não enxergamos o caminho. Márcio fechou os olhos, mas as lágrimas escorreram mesmo assim. Não era a primeira vez que passavam por aperto, mas dessa vez parecia diferente. O desespero batia à porta. Será que Deus realmente ouve? Pensou. Mas então se lembrou das palavras do irmão mais velho na igreja, seu Antônio, um homem de quase 80 anos que já tinha visto muitas batalhas. Filho, Deus não promete que a vida será fácil, mas promete que não nos deixará sozinhos. Às vezes, a resposta demora porque Ele está preparando algo maior do que a gente pede. A decisão que mudou tudo, ofertar no meio da falta. No domingo seguinte, Márcio e Débora foram ao culto como sempre faziam, mesmo com o coração pesado. Quando chegou o momento da oferta, Márcio hesitou. Como vou dar se não tenho nem para pagar o aluguel? Mas então se lembrou do que o apóstolo Paulo escreveu. Deus ama a quem dá com alegria, 2 Coríntios 9:7. Não era uma questão de quanto, mas de confiança. Com as mãos ainda trêmulas, ele colocou no prato de ofertas as últimas 2 notas de R$ 20 que tinha no bolso. Não era muito, mas era tudo o que podia dar naquele momento. Quando voltou para o banco, Débora apertou sua mão como se dissesse, estamos juntos nisso. O culto terminou e o irmão João, um dos cooperadores, se aproximou deles. Márcio, o irmão tem um tempinho para conversar depois do almoço? Preciso de uma ajuda na limpeza do templo. Márcio quase recusou. Limpeza? Agora? Mas algo dentro dele disse para ir. Enquanto varria o chão da igreja, o irmão João começou a contar sua própria história. Há uns 10 anos, eu também passei por uma crise parecida. Perdi o emprego, minha esposa ficou doente, e pensei que não ia aguentar. Mas foi justamente quando comecei a servir mais na obra do Senhor que as portas começaram a se abrir. Não foi do dia para a noite, mas Deus foi providenciando. Márcio ouviu em silêncio, mas aquelas palavras caíram como bálsamo em sua alma. A resposta que veio pelo correio. Na quarta-feira seguinte, Márcio chegou em casa depois de mais um dia exaustivo de trabalho. Ao abrir a caixa de correio, encontrou um envelope sem remetente. Dentro, havia exatamente R$ 850, o valor do aluguel atrasado e das contas de luz e água. Não havia bilhete, não havia assinatura. Só o dinheiro. Débora, ao ver as notas, cobriu o rosto com as mãos e chorou. Márcio caiu de joelhos ali mesmo, na calçada, e agradeceu a Deus em voz alta. Não era um milagre espetacular, não eram milhões, mas era a prova de que Deus os via. Era a resposta à oração daquela noite no quarto escuro. Deus, o Senhor é fiel. O Senhor não nos abandonou, exclamou Márcio, com lágrimas nos olhos. Mas a história não terminou ali. A cura que veio no tempo de Deus. Enquanto as finanças começaram a se ajustar, Márcio conseguiu um segundo emprego como motorista de aplicativo, e Débora começou a fazer bolos para vender. A maior batalha ainda estava por vir. A saúde da mãe de Márcio, Dona Maria. O tumor no útero já estava em estágio avançado, e os médicos davam pouco tempo de vida. Mas a família não desistiu de orar. Todas as noites, depois do culto, eles se reuniam na sala de casa, colocavam as mãos sobre Dona Maria e clamavam a Deus. Senhor, o Senhor é o médico dos médicos. Se for da tua vontade, restaura a saúde da minha mãe. Mas se não for, dá-nos força para suportar. Os meses passaram. Dona Maria fez quimioterapia, mas a fé da família não abalou. Até que no 6º mês de tratamento, os exames começaram a mostrar regressão do tumor. Pouco a pouco, as células cancerígenas foram desaparecendo. Em menos de um ano, os médicos a declararam livre da doença. Não tem explicação médica para isso, disse o oncologista surpreso. Mas se vocês têm fé, continuem assim. Márcio sorriu e respondeu.
Doutor, não foi a medicina, não foi a sorte. Foi Deus. Ele ouviu nossas orações. O jovem que voltou para casa. Mas Deus ainda tinha um propósito maior naquela prova. Um dia, enquanto Márcio ajudava na campanha evangelística da igreja, ele conheceu Rafael, um jovem de 19 anos que havia se afastado da congregação há 2 anos. Rafael estava envolvido com drogas, brigas de rua, e sua família já não sabia mais o que fazer. Irmão, eu já fui batizado, já falei em línguas, mas larguei tudo. Acho que não tem mais jeito para mim, disse Rafael com os olhos baixos. Márcio não julgou, não deu sermão. Só contou sua própria história. Rafael, eu também já pensei que não tinha saída. Já chorei no quarto sem saber como ia pagar as contas. Já vi minha mãe doente e achei que ia perdê-la. Mas Deus nunca me abandonou. Ele está esperando você voltar. Não é tarde. Aquelas palavras quebraram a resistência do jovem. Naquela mesma noite, Rafael foi ao culto, chorou no altar, pediu perdão a Deus e aos irmãos, e reconciliou-se com a igreja. Hoje ele é um dos cooperadores mais dedicados, ajudando outros jovens a não cometerem os mesmos erros. Se Deus pode me usar depois de tudo que eu fiz, Ele pode usar qualquer um, diz Rafael com gratidão nos olhos. A bênção que se multiplicou. Hoje Márcio e Débora não são ricos, mas vivem em paz. O mecânico que quase perdeu tudo agora tem sua própria oficina pequena, onde emprega 2 irmãos da igreja. Dona Maria, curada, ajuda na cozinha da congregação, fazendo refeições para os necessitados. E Rafael está prestes a ser ordenado como diácono, servindo na obra do Senhor com zelo. Mas o mais importante não são as bênçãos materiais. É o testemunho de fé que eles se tornaram. Muitas pessoas perguntam, como vocês conseguiram passar por tudo isso? E eu respondo, não fomos nós. Foi Deus. Ele nos seguiu no sustento e nos usou para abençoar outros, diz Márcio com voz firme. A lição que fica para nós. Se você está lendo esta história e pensa, mas a minha situação é pior, ou Deus não ouve minhas orações, pare um momento e reflita. Deus não promete uma vida sem provas, mas promete estar conosco nelas. Isaías 43, 2. Ele não nos tira do fogo, mas anda conosco no meio das chamas. Daniel 3:25. As respostas nem sempre vêm como esperamos, mas sempre vêm no tempo certo. Talvez você esteja desempregado, como Márcio estava. Talvez esteja doente, como Dona Maria. Talvez tenha um filho afastado, como Rafael. Mas uma coisa é certa, Deus não mudou. Se Ele fez por eles, Ele pode fazer por você. Não desista. Continue firme. Deus está trabalhando, mesmo que você não veja. Um convite à reflexão. Se este testemunho tocou seu coração, faça como Márcio. Não deixe de frequentar os cultos, mesmo quando tudo parece ruim. 2. Ofereça mesmo no aperto, Deus honra a fé. 3. Sirva aos irmãos. Muitas vezes, a bênção vem através da obra. 4. Ore sem cessar, não com palavras bonitas, mas com um coração sincero. 5. Confie no tempo de Deus, Ele não se atrasa. E se você, como Rafael, já esteve na igreja e se afastou, saiba que a porta ainda está aberta. Deus não olha para o seu passado. Ele olha para o seu coração arrependido. Glória ao nome santo do Senhor. Que este relato fortaleça sua fé, renove sua esperança e o leve a confiar mais em Deus. O Senhor é a minha rocha e o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, e o meu alto refúgio. Salmos 18:2. Amém. Continuação do relato, com detalhes, provas, diálogos e uma jornada profunda de fé. O peso da noite mais longa, quando a esperança se torna uma luta diária. Márcio fechou a porta do quarto com cuidado, como se o barulho pudesse acordar os problemas que ele tanto queria esquecer. A luz fraca do poste da rua entrava pela janela, desenhando sombras alongadas no chão. Sentou-se na beira da cama, as mãos trêmulas segurando o envelope de contas que parecia pesar mais a cada dia. Atrasado, atrasado, atrasado. As palavras saltavam aos seus olhos como se estivessem gritando com ele. O aluguel, a energia, a água, e agora a carta do banco com a palavra urgente estampada em vermelho. Senhor, ele sussurrou, a voz quebrando antes mesmo de formar a oração. Não eram palavras elaboradas, nem frases de livro. Era o gemido de um homem que já não sabia mais o que dizer. O Senhor sabe que eu tenho tentado. Mas até quando, Deus? Até quando? O silêncio da madrugada parecia ecoar sua dor. Não havia respostas imediatas, nenhuma voz do céu, nenhum sinal óbvio. Só a certeza de que, pela manhã, ele teria que olhar nos olhos da esposa e das filhas e fingir que tudo estava sob controle.
Mas então, como um sopro suave, veio à sua mente as palavras do irmão mais velho na igreja, aquelas que ele ouvirá tantas vezes, mas que agora faziam um sentido novo. Deus não nos promete um caminho sem pedras, mas promete ser a nossa luz na escuridão. Márcio fechou os olhos. Não era uma solução mágica. Não era dinheiro caindo do céu. Mas era algo. Era a lembrança de que mesmo quando tudo desmoronava, ele ainda estava ali. A oferta que doeu, quando a fé é testada no que temos de menos. Domingo de manhã. O templo estava cheio, como sempre. Márcio e sua família sentaram-se nos bancos de madeira, e ele não pôde evitar. Seus olhos foram direto para o envelope de ofertas na mão do cooperador. Como eu vou dar algo se não tenho nada? Pensou. A vergonha queimava. Ele sabia que muitos ali estavam em situação melhor, que poderiam dar sem sentir. Mas ele, cada real contava. Irmãos, a oferta não é para enriquecer a obra, mas para abençoá-la. E Deus não olha para o quanto você dá, mas para o coração com que dá. Disse o cooperador, como se estivesse falando diretamente com ele. Márcio sentiu um nó na garganta. Tirou a carteira do bolso. Dentro, apenas algumas notas amassadas, R$ 20. Era o que restava para o ônibus da semana. Se desse aquilo, como chegaria ao trabalho? Mas então, como um flash, veio à memória a história da viúva pobre que deu tudo o que tinha. Marcos 12, 41-44. Não era sobre o valor, era sobre confiar. Com as mãos trêmulas, ele colocou a nota no envelope e o depositou na urna. Não foi um gesto heróico. Foi um ato de rendição. Senhor, eu não tenho mais nada, mas o pouco que tenho é teu. Orou em silêncio. E foi nesse momento, sem que ele soubesse, que algo começou a mudar. O envelope branco, quando Deus usa mãos humanas. Quarta-feira. Márcio chegou em casa exausto. O dia no trabalho tinha sido pesado, e as contas ainda pesavam mais. Ao abrir a caixa de correio, entre contas e panfletos, havia um envelope branco sem remetente. O que é isso? Murmurou, virando-o nas mãos. Dentro não havia carta. Não havia explicação. Só dinheiro. E não qualquer valor, exatamente o necessário para quitar o aluguel atrasado e as contas mais urgentes. Meu Deus, ele caiu de joelhos ali mesmo, na calçada. Não era um milagre espetacular. Não era ouro caindo do céu. Era Deus usando alguém, talvez um irmão da igreja, talvez um desconhecido, para responder à sua oração. Mas quem tinha sido? Ele nunca soube. E de certa forma, isso tornava tudo ainda mais especial. Porque não era sobre o homem. Era sobre aquele que move corações. A visita que mudou tudo, quando Deus usa nossas feridas para curar outros. Alguns meses depois, a vida de Márcio já não era a mesma. Não que tudo estivesse resolvido, as contas ainda apertavam, o trabalho ainda era duro, mas algo dentro dele tinha mudado. Ele não mais olhava para o futuro com medo, mas com uma esperança teimosa. Foi então que o irmão João, um dos cooperadores, o procurou. Márcio, temos um jovem na igreja que está passando por um momento difícil. Ele está desanimado, quase desistindo da fé. Acho que sua história poderia ajudá-lo. Márcio sentiu o coração acelerar. Ele? Um homem comum, sem estudos teológicos, sem dons especiais? Como sua história poderia fazer diferença? Irmão, eu não sou ninguém, ele tentou argumentar. Justamente por isso. Respondeu João com um sorriso sábio. Deus não usa os que acham que são suficientes. Ele usa os que sabem que não são nada sem ele. Rafael, o jovem que perdeu a fé e o encontro que o trouxe de volta. Rafael tinha 22 anos e uma dor que parecia não ter cura. Criado na igreja, ele tinha se afastado depois que seu pai, um irmão fiel, faleceu de repente. Onde estava Deus quando meu pai precisava? Ele perguntava com amargura. Não adianta, irmão Márcio, disse Rafael, cruzando os braços, quando se encontraram no pátio da igreja. Eu já orei, já clamei, já fiz de tudo. E nada mudou. Márcio não tentou dar respostas prontas. Não citou versículos decorados. Em vez disso, ele contou sua própria história. Rafael, eu já estive onde você está. Já olhei para o céu e gritei. Por quê? Já pensei em desistir. Mas sabe o que eu aprendi? Que Deus não nos promete uma vida sem dor. Ele nos promete que no meio da dor, Ele está conosco. E então, com voz firme, ele acrescentou. Seu pai amava a Deus. E eu tenho certeza de que onde ele está agora não há mais dor nem lágrimas. Mas aqui, você ainda tem uma missão. Deus não tirou seu pai porque não se importa. Ele permite coisas que não entendemos porque sabe que no final, tudo vai fazer sentido. Rafael não respondeu logo. Mas seus olhos, antes frios, agora brilhavam com algo novo, uma centelha de esperança. O batismo nas águas, quando a restauração vem através da obediência.
Semanas depois, Rafael estava de pé na frente da congregação, com o coração batendo forte. Ao seu lado, o irmão que o havia visitado, o irmão que o ouvirá, o irmão que não desistira dele. Eu quero ser batizado nas águas, em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Declarou com voz firme. O templo explodiu em glórias. Não era só a restauração de um jovem. Era a confirmação de que Deus usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. E quando Rafael emergiu das águas, não era mais o mesmo. Não porque todos os seus problemas tinham sumido, mas porque ele tinha encontrado um propósito maior do que sua dor. A multiplicação da bênção, quando Deus nos faz instrumentos. Márcio nunca imaginou que sua história seria usada para abençoar outros. Mas foi. Dona Maria, a irmã que lutava contra o câncer, encontrou força ao ouvir como ele continuou firme mesmo quando tudo parecia perdido. Carlos, um irmão desempregado, recebeu uma oportunidade de trabalho através de um contato que Márcio tinha, e nem sabia que poderia ajudar. A campanha de doação de alimentos que ele ajudou a organizar alimentou dezenas de famílias na comunidade. Não eram milagres barulhentos. Era Deus trabalhando através de vasos quebrados, mas dispostos. A lição final: Deus não muda. Hoje, quando Márcio olha para trás, ele não vê um homem que nunca teve medos. Vê um homem que aprendeu a confiar, mesmo quando não entendia. Deus não nos tira das provas só para nos abençoar. Ele costuma dizer aos irmãos mais novos. Ele nos deixa passar por elas para que no final possamos dizer: não fui eu, foi ele. E quando alguém pergunta: como você conseguiu? Márcio sorri e responde: eu não consegui. Eu só fiquei firme. O resto, Deus fez. Um convite pessoal. E você onde está hoje? Se você está lendo isso e pensa, mas a minha situação é pior, ou Deus já me esqueceu, pare um momento. Deus não olha para o tamanho do seu problema. Ele olha para o tamanho da sua fé. Ele não exige que você seja perfeito. Ele só pede que você seja sincero. As respostas podem não vir como você espera, mas elas virão. No tempo dele. Talvez você esteja. Marca de seleção branca desempregado, como Márcio estava. Marca de seleção branca doente, como Dona Maria. Marca de seleção branca com um ente querido afastado, como Rafael. Marca de seleção branca cansado de lutar sozinho. Mas uma coisa é certa, Deus não mudou. Se Ele abriu caminhos para eles, Ele pode abrir para você. Não desista. Continue firme. E quando a bênção vier, como virá, não se esqueça de voltar e contar a história. Porque sua restauração pode ser a esperança de alguém. Glória ao nome do Senhor. Que este relato não seja apenas uma história, mas um convite à confiança. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Amém.